Boa noite. Vamos de novo. Boa noite. Que beleza, que beleza. É um prazer estar aqui novamente. Já faz alguns meses. Pode sentar, pessoal, tem lugar à vontade. Quem nunca me viu? Tem alguns que estão levantando a mão só de brincadeira, né? Não, mas legal, que bacana ver que... tá comigo. Que bacana ver vocês ativos, como igreja, vivo, cantando, trabalhando. Vejo os ditos na parede, né? Ser semelhante a Cristo. Ao que tudo indica, que foi o que a gente conversou, né, nos últimos tempos ali, houve uma sequência, né, que o Michel estava passando sobre a visão, juntamente com o pessoal da liderança. Eu fico muito feliz de saber esse alinhamento, né, com o que Deus espera de nós, né. Eu vim hoje de Caxias com meu amigo Daniel. Fica de pé aí, Daniel, dá um tchauzinho, pessoal. Sim, sim. O Daniel, ele é misturado assim, meio italiano, meio inglês, e tá morando lá em casa agora, né, então... Tá junto aí. Qualquer coisa eu vou te pedir pra você me ajudar, tá? Coitado, ficou com medo ainda. Muito bem, gente. Seguinte. Vamos começar, então. É sempre desafiador você pegar um microfone e falar diante, assim, das pessoas aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E hoje o que eu quero falar para vocês hoje é o que eu tenho vivido nesse ano de 2015. Tenho vivido esse ano de 2015 lições que Deus tem me ensinado, coisas que até então Ele não tinha me falado. E eu juntei tudo isso, algumas ideias, algumas frases, algumas imagens, e gostaria de mostrar para você. Gostaria de pensar junto com você, e talvez isso venha fazer sentido com o que você está vivendo hoje também nesse ano. Que eu acredito que Deus é poderoso para falar comigo e falar com todos nós aqui hoje. Mas antes disso eu quero chamar você para orar comigo. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, que seja dito aqui o que o Senhor quer dizer a todos nós, Pai. Usa, meu Deus, e também que todos os nossos problemas, as coisas que estão já aí na nossa cabeça agora, fique tudo lá fora agora, Deus. Possamos estar conectados ao que Tu queres de nós, Deus. Te louvo e te agradeço por a oportunidade de poder compartilhar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então eu vou contar hoje uma história de sucesso. Sucesso. Quem gosta de sucesso? Tem gente que não gosta de sucesso. Todo mundo gosta de sucesso, né? Contar história de sucesso, coisa boa. Sucesso. Sucesso está na moda, está no sucesso. Vamos lá, uma história de sucesso. Todo mundo conhece quem é esse rapaz aqui? Quem? Muhammad Ali. Um dos grandes nomes do boxe internacional. Olha os números de Muhammad Ali. 62 lutas, 57 vitórias. Das 57, 37 por nocaute e apenas 5 derrotas e nenhum empate. Você acha que ele era bom? Pensa bem. O cara lutou 62 vezes e ganhou 57. Que números, hein? É ou não uma pessoa de sucesso? Já pensou se eu e você tivéssemos um desempenho assim na nossa vida? Um cara de sucesso. E eu achei essa imagem dele, não dá para ver muito bem, mas diz assim, ó. Impossible is nothing. Nada é impossível. Uma frase ali com ele de fundo, ali fazendo aquela pose de vitória. E ser vitorioso é algo que está na moda. Queremos ser vitoriosos, buscamos isso. E eu quero chamar você a abrir um livro de Juízes. Tem um cara na Bíblia que eu acho formidável, que é essa história de sucesso que eu quero contar para vocês hoje. Está lá no livro de Juízes. Juízes capítulo 13, lá no Antigo Testamento. Achou? Eu vou ler aqui, ó, do versículo 1 ao versículo 5. Alguém quer ler para a gente? Fica de pé e lê bem alto assim, bem forte. Do 1 ao 5. Ai, que medo. Ninguém? Ninguém quer ler? Quer ler? Vou ler então, hein? Já que ninguém se prontifica. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos. Mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado. Não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter. Porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará
a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Olha como começa a história do cara. Detalhe número 1, não era para ele existir. A mãe dele era estéril, não podia ter filhos. E o anjo de Deus aparece para a mãe dele e fala: Deus está te abençoando. E você vai ter um filho. E esse filho vai ser o quê? Vai ser qualquer um? Vai ser o libertador dos filisteus, que era o inimigo do povo de Israel naquela época. E ele é um cara assim, formidável. Até achei uma foto dele aqui, ó. As mulheres até suspiraram, né? Ai, nossa, esse lindo, maravilhoso. Versículo 24. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Olha aí a foto do Sansão. Um homem de muitas promessas. Os cabelos compridos, no caso aqui, cabelos loiros, né? Não sei se era loiro, acho que não era loiro. Só peguei uma imagem de um cara da internet, né? Tinha tudo para ser um grande homem. Esse é praticamente aquele filho dos deuses, né? Nossa, que filho dos deuses. Muito bem. Característica número 1 desse Sansão. Vamos lá. 14:5. Próximo capítulo. Vamos ver as características dele. Ó, vou ler aqui no comecinho também. A partir do 14. Sansão desceu a Tímna e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímna. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa. Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, e ela que me agrada. Olha o 5 agora, pula para o 5. Sansão foi para Tímna com seu pai e sua mãe. E quando se aproximaram das vinhas de Tímna, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Pensa bem, o leão foi em cima de Sansão, ele olhou para o leão, deu risada e rasgou o leão como se fosse um cabrito. Será que, quando eu li isso aqui, eu fiquei, será que é fácil rasgar um cabrito? Sinceramente, eu nunca acho que eu não conseguiria pegar um cabrito e matá-lo assim, sabe, com as próprias mãos. Que dirá de um leão, gente? E esse cara pegou o leão, sei lá como é que ele fez, provavelmente deu um mata-leão. Deu um mata-leão no leão e literalmente matou o leão. Era um cara forte, não era? Forte. Segundo, o que ele era? O que ele era? Inteligente. Nossa. Meu Deus do céu. Vamos lá. 14:12. Deixa eu chegar aqui na minha Bíblia. Aqui. Olha o que Sansão falou no 14:12. Vou propor um enigma para vocês, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias de festa, então eu darei a vocês 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Proponham-nos o seu enigma, disseram. Vamos ouvi-lo. Disse ele, do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias, eles não conseguiram dar resposta. Só para vocês entenderem o que está acontecendo. Sansão ia se casar com aquela moça que eu li, né? E na festa, ele propôs um enigma para os convidados ali, para os filisteus que ali estavam, que tinha muito a ver com esse leão que ele matou. Então era uma pessoa inteligente, você viu? Já estava interessado em trocar o guarda-roupa dele, né? 30 peças de roupa já propôs ali para eles, e aquele enigma caiu na cabeça daquelas pessoas, e eles não conseguiram entender o que ele dizia. Um homem inteligente, forte e inteligente. Já pensou um homem que junta essas duas características? Hoje em dia é muito difícil. Forte, inteligente e invencível. Eu falei que ia ser uma história de sucesso. 15, 14 e 15. Próximo capítulo, vira a página aí.
Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele, aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibras de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. É mole? Você achou que o leão era muito? O cara estava indo contra um exército inimigo, chegou ali, os exércitos veio sobre ele, ele partiu aquelas cordinhas que estavam na mão dele, que nem corda de... Sabe aquela linha de costura, quando você parte ela facilmente? Assim ele partiu aquelas cordas, passou a mão numa queixada que estava ali no chão, e com aquele instrumento ele matou 1000 homens. Já parou para pensar? O que você diria para uma pessoa dessa? Forte, vocês viram a foto, né? Forte, inteligente e invencível. Quantas mães aqui gostariam que a sua filha casasse com um homem assim, hein? Já pensou? Aí dá aquela olhada, fala, tem misericórdia, né? Ou quantos homens, né, gostariam de ter essas características para poder se apresentar para a moça? Olha, eu sou tudo isso. Mas não para por aí. Última característica. Ele era um cara espiritual. Olha lá, 15:18 a 20. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: deste pela mão do teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Desse povinho aí? Deus então abriu a rocha que há em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo, essa fonte foi chamada em Acoré. E ainda lá está em Leí. Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus. Pensa bem, que espiritualidade desse cara. Orou a Deus, clamou a Deus, e a rocha se partiu, começou a brotar água ali, e começou a sair água, ele saciou a sua sede. Um homem imbatível, uma história de sucesso. E a gente admira muito essas características. Não é à toa que ao enumerá-las, a gente se sente assim, nossa, animado, né? Não, eu quero ser forte assim, né? Eu coloquei até alguns exemplos aqui, ó. Coloquei a Marina, uma mulher forte, sabe? Uma mulher expressiva no cenário político nacional. Inteligente, eu coloquei aqui o Steve Jobs. É o Steve Jobs, né? Mudou o mundo com a inteligência dele. Ele visualizou coisas que as pessoas não visualizavam. Dizem que ele ficava olhando para a mão assim, falava assim, isso é uma coisa incrível, a mão, a gente tem que usar a mão. E ele inventou o tal do touch. Sabe o celular que a gente fica mexendo assim com o dedo? Esse cara foi o que potencializou o uso da tela. Porque ele era muito inteligente. Steve Jobs. Características que nós valorizamos. Invencível. Eu juro que eu estava assim, ó, querendo colocar do Juventude, mas não deu. É invencível mesmo? Ganhou hoje, né? Vamos ver semana que vem o que vai acontecer. Invencível, imbatível, e você fala com um gremista, parece que ele nunca perdeu um jogo na vida. E se perdeu foi porque roubou, foi porque aconteceu alguma coisa que não foi culpa dele perder, né? Foi pênalti roubado, foi tudo. Invencível. E nós queremos ser invencíveis também, né? E o terceiro de todos, espiritual. Quem que é esse? É o Malafaia, esse é famoso também, né? É mais famoso que o Steve Jobs. Silas Malafaia é tão espiritual que ele falou mal da novela Babilônia e a audiência caiu. Já pensou? O cara é fera, hein? Falou lá assim, ó, gente, parem de assistir a novela Babilônia. E a novela baixou. O cara é um ícone da espiritualidade no Brasil. Ele fala e milhares de pessoas escutam imediatamente. Nós sentimos prazer em sermos fortes.
ter essas características nos enche. Sentimos um prazer, uma alegria, porque quando a gente demonstra uma fraqueza para alguém, parece que a gente está por baixo. Mas quando a gente lê a história de Sansão, o que aconteceu desde o nascimento dele, a força dele, a inteligência dele, tudo o que ele fez, quando ele matou as pessoas, a espiritualidade a ponto de fazer milagres, eu me deparo com a realidade da minha vida, de que a minha vida não é assim. E que muitas e muitas vezes eu sou fraco. Muitas e muitas vezes eu tenho dificuldades. Porque a vida, não adianta a gente dourar a pílula. Sabe o que é dourar a pílula? Alguém já viu isso? Quando tem que tomar um remédio muito ruim, antigamente, a mãe pegava assim, o comprimido, botava no meio da açúcar e enfiava a goela abaixo. Aí você sentia o doce e tomava açúcar. Isso chama dourar a pílula. Pílula, né? Não adianta a gente querer dourar a pílula. A vida tem altos e baixos. E se a gente tiver expectativa de que todo dia vai ser uma vitória, a gente vai viver uma vida de frustração. Porque nem sempre é assim. E o nosso herói, ele era fraco. O nosso herói tinha as debilidades dele. E a debilidade do nosso herói, alguém sabe qual que era? Parece aquelas histórias de quadrinhos, né? Que tinha o super-homem e a fraqueza do super-homem é a criptonita. O nosso super-herói, a dificuldade dele é aquele ali. A mulher. As mulheres eram a dificuldade do nosso herói. Vamos ler ali, 16:4. Depois dessas coisas, todo mundo achou? Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Dalila, gente, era linda, maravilhosa. Se vocês quiserem saber como é a Dalila, ela era mais ou menos. Tem uma ideia mais ou menos. Você chega em casa, acessa o Facebook, coloca Fabrício Galego. Aí tá lá assim, em um relacionamento sério com a Aline Cavalcante. Clica no Aline Cavalcante, você não tem uma ideia mais ou menos como era a Dalila. É que tá gravando, depois eu mando pra ela a fita, aí ela escuta e ela fica tão feliz, entendeu? Agora não vou poder mandar, né? Depois que eu falei isso, né? Me queimei. Tudo bem. Dalila era linda, né? Eu coloquei até o olhar dela, Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se consegue induzi-lo a mostrar para você o segredo da sua grande força e como podemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. E Dalila era meio traíra, gente. Versículo 16. Olha aqui, as mulheres, importunando o tempo todo, ela alcançava dia após dia, ficando ele ao ponto de morrer. Ai, que paixão, né? Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Sansão tinha o ponto fraco dele, e ele se entregou. E ele falou para Dalila aquilo que ele fez com ela, aquilo que ele não podia fazer. Entregou o segredo da força dele, que era se cortasse os cabelos, ele perderia toda a força dele. E adivinha o que aconteceu? Sansão perdeu a sua força e os inimigos foram sobre ele e o capturaram. E o que fez Sansão cair? Eu fiquei pensando, o que fez Sansão cair? Ele confiou na pessoa errada? Você pode pensar assim, Sansão confiou numa mulher que não deveria ter confiado. Então a culpa foi da mulher, não foi dele. Mas na verdade, se você parar para pensar, Sansão caiu da maneira como caiu, de uma forma tão desastrosa, porque ele deixou de confiar em Deus e confiou em si mesmo. Ele confiou somente nele mesmo. E por fim, abandonou a Deus. Sansão, por ser uma pessoa de sucesso, por ser alguém que enfrentava batalhas e sempre ganhava, ele pressupôs que sempre ia ganhar, que sempre ia vencer. E que a força dele, na verdade, é porque ele era o diferencial daquela força, e não de Deus.
Então não é que Deus abandonou Sansão e falou assim, agora você vai ver. Agora você vai ver. Você vai perder seus cabelos, vai perder esses cachos. Vai cair. Não. Na verdade foi Sansão quem abandonou a Deus. Ó, que nem aquela foto ali, ó. Virou as costas e caminhou para longe de Deus. E sempre quando nós fazemos isso, sempre que a gente caminha para longe para Deus, as consequências são desastrosas, gente. São desastrosas. Mas, gente, o que me alegra e o que Deus tem me ensinado ao longo desse começo de ano, que é o que eu quero deixar para vocês hoje, é que eu sou fraco. Assim como Sansão também era fraco. Eu ouço a história de Sansão, eu me identifico com ele, gente. É fácil a gente olhar para ele e falar que ele pisou na bola e errou. É fácil a gente julgar. Mas eu me identifico com ele. Eu também sou fraco. Mas essa fraqueza que eu identifico no meu dia a dia, o que me alegra é saber que eu tenho um Deus que me conhece e sabe do que eu sou feito. Olha o Salmo 103, 13 e 14. Assim como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Vamos ler junto aqui o próximo? Todo mundo está enxergando? Vamos lá. Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Diariamente, eu e você utilizamos máscaras para provar para as pessoas, até para Deus, de que nós somos fortes, somos inteligentes, somos espiritual, somos tudo o que Sansão pensava ser por ele mesmo. E Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que somos pó. Assim como Sansão tinha o ponto fraco dele, todos os que estão aqui dentro desse salão, sem exceção, têm o seu ponto fraco. Sabia? Todos nós. Quer ver como isso é verdade? Já pensou se por um minuto todos nós pudéssemos saber tudo o que se passa na cabeça um do outro? Como que nós nos sentiríamos? Já pensou se nos fosse dado agora, nesse momento, esse poder de ouvir o pensamento de todo mundo? Ia ser difícil. Talvez alguns de nós, ou se não todos, se envergonhariam, talvez, de alguns pensamentos que cruzam a nossa mente. Porque nós somos pó. Somos pó. Olha para outro versículo que eu separei também. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. É o que o Paulo escreveu nesse versículo, lá em 1 Coríntios. Não há erro algum, gente, de admitir as nossas fraquezas. E é o caminho para a transformação. Você quer ser forte? Seja fraco. E Deus, o prazer dele é estender a mão para o que se considera e o que se entende fraco. Porque se você for forte, se eu e você for forte, Deus não tem o que fazer na nossa vida. Agora, se a gente vê a nossa fraqueza, nos colocarmos diante dele, falar assim, Deus, cara, esse negócio eu não consigo, me ajuda. Aí é que ele gosta. Aí que ele fala, Fabrício, então vamos lá, cara. Vamos lá. A gente vai vencer, cara. Vamos junto. É aí que ele gosta. Mas enquanto eu e você mantemos o nosso nariz em pé, achando que a gente passa por cima de tudo, de todos, que a gente supera qualquer dificuldade, aí Deus não pode agir. E quando nos damos conta de que somos fracos? Quando que isso acontece? Quando que cai a ficha de que a gente é fraco? Por exemplo, isso aqui é uma curva que tem antes de chegar em IP. Sabe IP? Antônio Prado, IP? Quinta-feira passada, o meu irmão me ligou falando que o meu pai bateu o carro nessa curva. Tá vendo aqui, ó? Tem uma marquinha de pneu aqui, acho que não sei se dá para todo mundo ver. Ele se perdeu na curva sozinho, meu pai, semana passada. Meu irmão me ligou, desesperado, falou assim, Fabrício, o pai capotou o carro lá em IP, vai ver o que aconteceu. Na verdade, ele nem sabia onde estava. E eu liguei pro meu pai não atendeu. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, onde será que está esse homem? Aí eu peguei e falei assim, vou pegar o carro e vou atrás, né? Eu imaginei que ele sempre vem lá por Vacaria, né? Por Antônio Prado. Fui atrás. Quando chegou em Flores da Cunha, meu pai me ligou falando que estava tudo bem, que eles não se machucaram, graças a Deus. Nenhum arranhão aconteceu com ele. O Daniel está aqui para testemunhar que eles chegaram em casa são e salvo. O carro virou em caco.
capotou 3 metros abaixo num barranco, dentro de uma plantação de soja de um homem. Graças a Deus que passou gente na hora e ajudou eles a sair do carro e descapotar o carro. E a gente trouxe para Caxias o carro. Mas a gente se depara da nossa fraqueza e nossas incapacidades quando acontece uma situação dessa. Que normalmente quando a gente bate o carro, a gente pensa que o outro errou, né? O outro atravessou na minha frente, o outro fez isso. Mas quando foi você sozinho, o culpado, aí você vai falar o quê? Evidencia as nossas fraquezas. Deus sabe da nossa estrutura, sabe de que somos pó. E meu pai ficou bem triste, né? Muito chateado. O carro não tinha seguro. E graças a Deus, não falo com pesar, mas falo com alegria, de saber que eles não sofreram absolutamente nada. Mas essas pequenas situações demonstram pra gente o quanto nós somos fracos. Quanto que o nosso corpo é sensível. Quanto que da noite para o dia pode surgir uma situação física inesperada. E não adianta nada. Só adianta confiar em Deus. E para momentos assim, para momentos em que os recursos acabam, são momentos de profunda intimidade com o nosso Deus. Onde a gente pode olhar para Ele e falar assim, Deus, eu preciso de você, cara. Eu sou fraco. Preciso de você, cara. E fazer dessa busca por Deus em algo que não seja somente no momento da dificuldade, mas fazer disso uma prática da nossa vida. Porque quando as coisas estão 100% bem, a gente tende a fazer que nem Sansão. Presumir a vitória. E o que Deus tem me chamado a atenção nesses dias, desse começo de ano, toda vez que Ele coloca um prato de comida na minha frente, num almoço, numa janta, quando eu oro, eu tento me conectar com Ele no sentido assim, Deus, muito obrigado, porque é você quem está colocando esse prato de comida diante de mim. Muito obrigado, porque o Senhor tem me dado condições de trabalhar. Reconhecer a mão dEle nos pequenos detalhes. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor cuidou dos meus pais. Não foi por mérito do meu pai, de ser um bom motorista, que ele escapou ileso da batida. Foi Deus quem protegeu ele, gente. Foi Deus quem o protegeu. Diante de uma situação de desemprego, diante da atual circunstância da nossa economia, quando tudo está bem, quando as nossas vendas vai estourando meta todos os meses, a gente se esquece um pouco disso, da percepção de que precisamos de Deus. Quando a crise vem, a gente pode olhar nos olhos dele, segurar na mão e falar, Deus, se não for o Senhor, estou perdido. E eu quero confessar uma coisa para vocês. Nos últimos meses, houveram várias situações, bem práticas, que eu chegava no meu dia de trabalho, diante de um cliente, diante de um projeto, e eu pude orar para Deus e falar assim, Deus, cara, eu não sei o que fazer, me ajuda. Como é bom não saber o que fazer, gente. Como é bom depender de Deus. Quando sou fraco, aí é que sou forte. Para a gente terminar, deixa eu pular algumas coisas aqui. Acho interessante essa foto, essa última aqui. Talvez tenha alguém aqui, um casal que está tentando ter um filho. E não consegue. Ou você conhece alguém que está nessa situação. E eu ouvi uma frase outro dia que mexeu tanto comigo. Falei assim, gente, você não é Deus para gerar vida. Somente Deus pode gerar vida. E às vezes, a gente acha que o mundo depende de nós. Eu vou contar uma historinha. Tinha um galo que ele acordava todo dia às 4 da manhã pontualmente. Acordava às 4 da manhã, subia no puleiro e cantava. Aí lá no horizonte, o sol nascia. Aí ele ficava assim, uau! Teve um dia, teve uma festa no galinheiro, o galo bebeu um pé de galo e dormiu até mais tarde. Perdeu a hora. E ele acordou assustado. Ele acordou assustado com o sol batendo no rosto dele. Sabe o que aconteceu com o galo? Depois daquele dia, ele dormiu tranquilo o resto da vida dele. Porque ele achava que para o sol nascer, ele tinha que cantar. Senão o sol não nascia, gente. Ele achava que estava na dependência, estava nas costas dele o sol nascer. E às vezes a gente é assim também. A gente é que nem esse galo. Mas se eu não vier nesse grupo célula, o grupo não funciona. Olha, se essa coisa não depender de mim,
Não vai para frente. Parece que a gente leva o peso nas costas da vida, como se a gente fosse Deus. E não é verdade. Não é verdade. Para o sol nascer, não depende que o galo cante. Independe. E talvez você conheça alguma situação assim parecida. Talvez você tenha a oportunidade de dizer isso para essa pessoa. Libertar as pessoas dessa escravidão que é o peso da responsabilidade. O reconhecimento de que somos fracos e Deus é forte, nos tira a ansiedade e a necessidade de fazer nossa vida dar certo somente pelos nossos próprios esforços. É ou não é? Fazer dar certo. E Sansão, no final da vida dele, os inimigos tiraram os olhos dele e ele não podia mais enxergar. E conta o livro de Juízes, depois você pega em casa a continuação e lê, para você ver o relato, como é que terminou. Levaram ele numa festa dos filisteus e colocaram ele no meio de 2 colunas. E quando ele estava ali no meio das 2 colunas, ele viu Deus. Cego, ele viu Deus. E ele clamou a Deus que Deus restaurasse a força dele uma última vez. E Deus restaurou. E ele aplicou toda a força dele contra aquelas colunas e aquele prédio veio abaixo. Um homem que tinha tudo para ser um grande líder do povo de Israel. E você pode pensar que foi um total fracasso ele. Eu acho que não. Porque se no momento derradeiro da vida dele, ele viu a Deus, isso é sucesso. Isso é sucesso. Se ele teve condições de reconhecer aonde ele tinha pisado na bola e voltar os olhos dele para Deus, para mim isso é sucesso. Ontem eu estava falando com o Adão Pessoa lá na Aliança de noite, e ele contou a história de um senhor que faleceu essa semana, avô de um rapaz lá da Aliança. E ele já era bem idade e não queria saber de Deus. Tinha os olhos fechados para Deus. E estava acometido de uma doença, ficou muito tempo no hospital. E no último suspiro de vida, um rapaz se aproximou dele e perguntou se ele queria entregar a vida dele para Cristo. E a última palavra daquele homem foi sim. E dito sim, ele morreu. Aconteceu essa semana. Sim, e morreu. Eu quero que essa seja a minha última palavra de vida. Sim, para Deus. Sim, eu quero que seja. E está diante de todos nós essas escolhas. Que Ele seja a nossa força, nossa alegria. E, gente, para o sol nascer, não depende de nós. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos aí no teu lugar. Conversa com Deus um pouco. Talvez você está sentindo assim um peso de algo que você está tendo que carregar sozinho nas costas. Eu quero te convidar a você entregar isso nas mãos de Deus hoje. Entrega para Ele. Conversa com Ele aí no teu lugar. Ele está te ouvindo. Pai, o Senhor conhece o nosso coração, sabe que nós somos pó. Viemos sem nada a esse mundo e sem nada a gente vai voltar. A gente não vai levar nada para o nosso túmulo, Deus, porque somos pó. Vamos desaparecer. Mas a alegria que temos, ó Deus, é de saber que um Deus tão forte, se importa com pessoas tão fraquinhas que nem a gente. E Deus, eu quero te pedir perdão pelas vezes da minha vida em que eu tomo cargas sobre o meu ombro que não são para eu carregar, Pai. Eu quero a sua força, Senhor, não a minha. A minha força é muito pouco. Eu quero a força que vem do Senhor, Deus. Perdoa-nos quando a gente erra, Pai. Perdoa os nossos pecados, Deus. Eu tenho muitas dificuldades, Pai. Tenho dificuldades. O Senhor conhece, Pai. Eu quero pedir que o Senhor me restaura, Deus. Onde eu sou fraco, que o Senhor me ajude a mudar, Pai. Em nome de Cristo que eu oro nessa noite, Deus. Amém, Pai.